bem, senhores, vamos ao nosso 12º vídeo de revisão sobre logaritmo. Mais uma vez mostramos aqui o nosso quadro geral do estudo de logaritmos, apresentando a sua definição, as propriedades e as decorrências de definição. É bom que você refaça um estudo neste quadro, que faremos problemas envolvendo justamente as propriedades, ou seja, a definição em si, as propriedades de decorrência da definição e bem como propriedades dos logaritmos. Então, gente, dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e refaça esse estudo que nós já fizemos em vídeos anteriores. Bom, vamos aqui então à nossa primeira questão comentada deste vídeo. Trata-se de uma questão da Unifor, ou seja, da Universidade de Fortaleza. O enunciado vem assim: as populações de bactérias têm em seus respectivos crescimentos dados pelas expressões ou funções f de t igual a 600 vezes 3 elevado ao t e g de t igual a 400 vezes 2 elevado a 2t, nas quais devemos considerar o tempo em meses, que é o t, contado a partir do início das culturas, ou seja, início zero. A pergunta do problema: após quanto tempo do início dessas culturas, suas populações serão iguais? Citados os logaritmos decimais do 2, que é o 0,30, e o do 3 é o 0,48. Então, senhores, nós temos aqui 5 opções a escolher, dentre elas uma. Bom, vamos fazer da seguinte forma: as duas funções dadas é a f de t e a g de t, respectivamente 600 vezes o 3at elevado ao t e a g de t 400 vezes 2 elevado a 2t. Ele está interessado em quê, gente? No t, né? Em quanto tempo vai acontecer a igualdade das populações dessas duas populações de bactérias. Então, nossa meta é o t e vamos aplicar os dois dados, se possível, dos logaritmos citados anteriormente. Bom, então, para que, o que nós temos ou sabemos? Nós temos que as populações devem ser iguais. Gente, para que elas sejam iguais, vai acontecer quando? No ponto de encontro dessas duas funções, ou seja, quando a f de t é igual a g de t. Aí, então, dessa condição de igualdade dentre essas duas funções, vamos tirar ou determinar o pedido do problema, que é o nosso t. Ora, usando o f de t sendo 600 mais 3 elevado a t, e o g de t, que é 400 vezes 2 elevado a t, ficamos a depender de quem, gente, explorando essa equação? Uma equação exponencial, já que o t, né, encontra-se em expoente. Para melhorar um pouquinho a equação, vamos dividi-la por 200, ou seja, dividindo a equação por 200. Esse 600 dividido por 200 dá 3, esse 400 dividido por 200 dá 2, ou seja, ficamos a depender de 3 vezes 3 elevado ao t, igual a 2 vezes 2 elevado a 2t. Senhores, que temos em cada membro da equação? Nós temos um produto de potência de mesma base. Vamos repetir a base e adicionar expoentes. 1 mais t, ficamos com 3 elevado a t mais 1. E 1 mais 2t, ficamos com 2 elevado a 2t mais 1. Senhores, continuamos com o t em expoente. Igualdade de exponencial do tipo mais simples, só que as bases são distintas. Jamais em tempo algum vamos ter condições de igualar essas duas bases, para chegarmos a cancelar e aí então partir para os expoentes. Então, o que é que nós vamos ter que fazer aqui, senhores? Chamar esses dados de logaritmo. Em outras palavras, vamos aplicar o logaritmo decimal em ambos os membros da equação. Assim sendo feito, ficamos com o logaritmo de 3 elevado a t mais 1 na 10, base 10, igual ao logaritmo
e 2 elevado a 2t mais 1 na base 10. Bom, gente, aqui então temos uma condição de dados importantes do problema. Vamos ter que só dar uma arrumadinha. Para você arrumar, você vai aplicar a propriedade da potência do logaritmo. Se temos logaritmo de b elevado a p na base A, podemos trazer esse p ou tombá-lo aqui antecipando em produto ao log e ficar depender de p vezes o log de b na A. Considerem A e B com as devidas condições de existência. E aqui vamos fazer isso. Vamos tombar o t mais 1 e o 2t mais 1, antecipando os logs. Ora, o que vamos fazer agora? Usar os dois dados do problema. O log do 2 na 10 é o 0,30 e o log do 3 é o 0,48. E assim fizemos, senhores. Substituímos os dois logaritmos pelos seus devidos valores. Senhores, uma das maneiras de concluir, vamos distribuir o 0,48 com o t mais 1 e distribuir o 0,30 com o 2t mais 1. Em outras palavras, vamos multiplicá-los. 0,48 vezes o t mais 1 é o 0,48t mais o 0,48. Distribuição do 0,30, ficamos 2t com 0,30, ficamos 0,60t mais o 0,30. Senhores, equaçãozinha agora do primeiro grau, né? O t está em base, então ficou prático da gente fazer. Uma das maneiras, vamos trazer o 0,48 a segundo membro e o 0,30 primeiro. Em outras palavras, vamos isolar o termo em t. Assim sendo feito, senhores, ficamos a depender de 0,48 menos o 0,30 igual a 0,60t menos o 0,48t. Operando os termos independentes e o termo em t, ficamos a depender do 0,18, que é o primeiro membro, 40 menos o 30, 0,30, e o 0,60t menos 0,48t é o 0,12t. Senhores, isolando o t, que é justamente a meta do pedido do problema, vamos trazê-la a dividir, ou então vamos dividir essa equação pelo 0,12. Então, fica assim com 0,18 dividido por 12, 0,12, e aqui dá para a gente cancelar, ficando apenas t. Ou seja, 0,18 por 0,12 é o 1,5. Igual, repetimos, cancelamos, dá t apenas. 1,5 é o valor do t. Como o t está expresso ou trabalhado em meses, nós temos aqui quem, senhores? O nosso t equivale a 1,5 mês, ou seja, um mês e meio. Bom, gente, então aí uma das maneiras de você resolver esse problema, né? Trata-se de um problema com uma frequência bem razoável em nossos vestibulares. Senhores, uma de expressão também da Unifor, nossa Universidade de Fortaleza. Vem assim, um número x é igual a 2 elevado a 3 mais log de 3 na 2, mais outra base, 3 elevado ao 2 mais log de 2 na 3. Então, aqui nós temos o valor de x, que encontrar o valor de x na dependência dessa soma. Duas parcelas, uma em base 2 e outra parcela, o valor de x em base 3. Senhores, para concluir o problema, vamos usar aqui um produto de potências de mesma base em cada uma das parcelas. Ou seja, se temos um produto de potência de mesma base, conservamos a base, somamos expoentes. Agora, se nós temos uma base elevada a uma soma, como é o caso das duas parcelas, vamos aplicar a volta. Ou seja, no caso x, podemos trabalhar que vai ficando x elevado a 2 elevado ao cubo, vezes, olha lá, o mais outro, ficamos com 2 elevado ao log de 3 na 2. Segunda parcela, mais 3 ao quadrado, vezes, situação do produto de potência mesma base, 3 elevado ao log de 2 na base 3. Senhores, acabamos o problema desde que você lembre-se dessa propriedade decorrência de definição. Se eu tenho uma base elevada a um logaritmo e que a base do logaritmo equivale à base da potência,
podemos cancelar e trabalhar só com o número do logaritmo. É o que vamos fazer aqui. 2 elevado a log de 3 na 2, vamos cancelar o log de 2, na base 2 com a base 2, ficamos apenas com 3, e aqui também, né? 3 elevado ao log de 2 na 3, cancelamos, ficamos com 2. Em outras palavras, nosso x é 8 vezes 3, mais 9, 3 ao quadrado, vezes 2. E acabou. 24 é 8 vezes 3, e 9 vezes 2 é 18. Ficamos, então, senhores, com nossa expressão x na forma sintetizada, valendo o nosso 42. A opção correta é a B. Bom, senhores, então aí uma das maneiras de você resolver essa expressão, podemos dizer, que envolve logaritmos. Senhores, outra questão da nossa unifor. Se A, B e C são números reais, em tais que A é maior do que B, B é maior do que C, e os três são positivos, que são maiores do que zero. Então, A menos B vezes 2A menos T igual a C. Né? Se temos essa expressão, ele está interessado que você calcule o valor do T. T é igual a. Então, senhores, nós temos nada mais, nada menos. Uma das maneiras da gente resolver isso é que temos uma equação exponencial. Ou seja, e a meta é o T, né? Senhores, nós temos então a expressão. Vamos fazer aqui um vai e vem. Vamos isolar o termo que possui o T. Ou seja, vamos trazer o C a primeiro membro e o menos B vezes 2 é menos T a segundo. Ficamos então nessa forma. Passa a ser positivo e o C que está positivo passa a ser negativo para o primeiro. Senhores, chegou a hora da gente começar a batalhar por este T. Para isso, uma das maneiras, vamos procurar tirar esse B daqui. Se o B está multiplicando, ele vem dividindo ao segundo membro, do segundo para o primeiro membro. Ou então, podemos dividir essa equação por B, né? Já que ele é diferente de zero, né? Podemos dividi-la por B. Ou seja, dividindo essa equação por B, ficamos com A menos C sobre o B, igual, cancelamos o B com B, ficamos apenas com 2 elevado ao menos T. Senhores, podemos agora batalhar pelo final do T, cálculo do T. Para isso, vamos ter que, uma das maneiras é levar a equação a menos 1. Para quê? Para a gente transformar esse T que está negativo em positivo. Então, olha só, vamos elevar o primeiro membro a menos 1, o A menos C sobre B, e o 2 elevado a menos T, vamos também elevá-lo a menos 1. Elevando essa equação a menos 1, senhores, o primeiro membro, podemos fazer a permuta, né? De A menos C passa a denominador e o B passa a numerador, ou seja, ficamos com B sobre A menos C igual a 2. Senhores, para chegarmos ao final, ou seja, isolar o T, né? Vamos aqui aplicar quem, senhores? Logaritmo do 2 nos dois membros, né? Já que todas as opções estão a depender dele, ó. Então, vamos aplicar o log de 2. No primeiro membro e no segundo, ficamos assim, né? Log de B menos sobre A menos C na 2 igual ao log de 2 elevado ao T na 2, né? Porque menos T vezes o menos 1, passamos a ficar com o T positivo. Né? Que trocamos, invertemos a fração, devido à condição do expoente menos 1, e aqui o 2 permanece e multiplicamos potência de potência. Aplicamos essa propriedadezinha. Ficamos com T. E aí, senhores, aplicando o logaritmo, ficamos assim. Para o caso T, mais uma vez, ó, aquela propriedade que usamos há pouco, logaritmo de 2 elevado a T na base 2. Podemos aqui aplicar a condição da potência, então fazer o tombo, né? Ó, 2 elevado a... Melhor, logaritmo de 2 elevado a T na base 2, cancelamos, né? Fica apenas quem, gente? O pedido do problema, ou seja, o log de B sobre A menos C na base 2 é igual a T. Podemos, então, citar, senhores, que a opção A é a opção verdade. Bom, gente, então aí uma maneira de você resolver essa questão.
Senhores, outra da Unifor. Considere o logaritmo de 2 na base 3 valendo 5/8. E se o log de x, de 9 elevado a x é igual a 16, então o valor de x ou seja, ele está interessado no valor do x, na situação de você conhecer o ser dado que o log de 2 na 3 é 5/8. Bom, gente, então vamos partir dessa equação do problema. Para iniciar, vamos em busca desses dois caras aqui. Para isto, o 2 e o 3, né? Ou seja, vamos aqui fazer o quê? Vamos fatorar o 9 e fatorar o 16. Para chegarmos então ao fatoramento do log, ficamos a depender de quem aplica. Uma das maneiras aqui, desculpa, poderíamos fazer logo esse fatoramento, mas vamos aplicar logo a definição. Se temos log 9 elevado a x igual a 16, podemos dizer que, aplicando a definição do logaritmo, x é igual ao logaritmo de 16 na base 9. Repetimos, 9 elevado a x é 16, que é o dado do problema. Aplicando a definição do logaritmo, nessa condição de igualdade ou nessa equação, podemos dizer que isso aqui equivale a quem? O x é igual ao logaritmo de 16 na base 9. Bom, senhores, o que vamos fazer agora? Vamos em busca desses dois carinhos aqui, o 2 e o 3. Para isso, agora sim, fatorando o 16 e o 9, ficamos o 16 é o 2 à quarta e o 9 é 3 ao quadrado. Senhores, vamos aplicar aqui aquela velha propriedade do tombo, tanto no número do logaritmo como na base. Então, se temos logaritmo de a elevado ao m na base a elevado a m, na base b elevado ao m, podemos trazer o n e bem como o n antecipar o log em produto, permanecendo o log de a na b. É o que vamos fazer aqui. Vamos trazer o 4, vamos trazer o 2. Ficamos com x valendo quem? 4 meios vezes o log de quem fica? Do 2 na base 3. Ora, 4 sobre 2 é 2. Log de 2 na 3. Ele pede para você trabalhar sendo 5/8. E aí, doutores, 2 vezes os 5/8 é o 10/8. Como dá para a gente simplificar por 2, a fraçãozinha o valor de x, o nosso x é 5/4. Opção correta do problema, opção B. Bem, senhores, então aí uma aplicação de resolução, né, de uma equação exponencial na dependência de um logaritmo dado. Senhores, vamos aqui a uma da FUVEST. Se o logaritmo de 8 na base 10 é A, o logaritmo de 5 na 10 vale quanto? Temos aí essas 5 alternativas na dependência do nosso A. Então, vamos dar aqui uma arrumadinha, né? Ou seja, o log de 5 é a meta. Uma das maneiras da gente fazer isso, nós podemos dizer que o log de 8 na base 10, podemos trabalhar com 2 elevado ao cubo, que é o 8 fatorado, na base 10 igual a A, que é o dado do problema. Senhores, vamos fazer o que aqui para dar uma melhoradazinha? Para chamar aqui, no caso, essa meta que é o log de 5. Podemos trazer esse 3 antecipar pela propriedade do tombo que vimos há pouco, a propriedade da potência. Ou seja, podemos citar que o A é 3 log de 2 na base 10. Bom, aqui no caso, senhores, um cálculo para o nosso A. Motivo, o nosso A, podemos dizer então, trabalhando com o log de 2, também uma maneira de isolar o 2, log de 2 é o A sobre 3. Por que nós fizemos isso? Que nós vamos agora para o cálculo do log de 5 e vamos precisar desse log de 2. Por quê? Vejamos. Log de 5 na base 10 é o pedido, mas nós não temos o log de 5 na base 10, que é justamente o nosso pedido. Mas vamos fazer o quê? Uma das maneiras de você resolver esse problema é usar que o 5, senhores, podemos usá-lo ou escrevê-lo sendo 10 sobre o 2. 10 dividido por 2 é 5. Ora, uma propriedade de logaritmo, propriedade do quociente, é o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador na mesma base antecipada.
É o que vamos aplicar aqui, né? Ó, fica-se log de 10 na base 10 menos o log de 2, também na base 10. Ora, log de 10 na base 10 é 1. E o log de 2 na 10 é o que fizemos agora, ó. E aí, senhores, podemos dizer que o logaritmo de 5 na base 10 é 1 menos o A sobre 3. A opção correta do problema é a opção E. Senhores, uma das 6 Gran Rio. As indicações R1 e R2 na escala Richter de 2 terremotos estão relacionados pela fórmula R1 menos R2 valendo ou igual ao logaritmo de M1 dividido por M2, onde o M1 e o M2 medem a energia liberada pelos terremotos sobre a forma de ondas que se propagam pela crosta terrestre. Houve 2 terremotos, um correspondente a R1 valendo 8 e outro correspondente a R2 valendo 6. Então, a razão M1 por M2 vale. Aí, senhores, temos essas opções. E pelas opções, nós vamos ter que chegar, e por esses dados do problema, vamos ter que chegar a uma delas. Vejamos o seguinte, o pedido do problema é justamente a razão do M1 pelo M2, ou seja, o M1 e o M2 que medem energias liberadas por esses 2 terremotos. Mas aqui não está tão complicado porque nós temos o quê? Nós temos que a diferença do R1 pelo R2, conforme o dado do problema, é esse logaritmo. Logaritmo do quociente M1 por M2. Como nós temos os dois, né? Ou seja, o R1 valendo 8 e o R2 valendo 6, é só a gente substituir. Feito essas substituições, podemos dizer o quê? Que o logaritmo M1 dividido sobre M2 é igual a 2. Ora, senhores, então podemos dizer que a razão pedida do problema, aplicando aqui a situação da definição, se o logaritmo de M1 dividido por M2 na base 10 é 2, nós podemos dizer então que a razão M1 por M2 é só você aplicar a definição. E aplicando essa definição, ficamos com 10 elevado ao quadrado, a razão é igual a 10. Ou seja, a 100, desculpa. A opção correta do problema é a opção A. Senhores, deixamos a seguir essas 5 questões com as suas respostas. Esperamos que todas estejam corretas. E no mais, gente, deixamos também nosso turismo na nossa região, na nossa praia nativa de Águas Belas, né? A linda praia que nós temos aqui. E no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.